E se o Deus que criou este mundo não fosse o verdadeiro Deus? E se a realidade em que vivemos fosse apenas uma prisão imperfeita construída por uma entidade ignorante? E se o universo não fosse apenas indiferente, mas um erro? Antes de existir horror cósmico na literatura, já existia uma tradição espiritual que dizia algo ainda mais perturbador. O nome disso é gnosticismo. Se você gosta de explorar os limites entre filosofia, religião e horror cósmico, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não fala apenas de monstros. Falamos de ideias que mudam a forma como você enxerga a própria realidade. O que é gnosticismo? O gnosticismo foi um movimento espiritual dos primeiros séculos da era cristã. Mas diferente da teologia tradicional, ele trazia uma afirmação radical. O mundo material não é bom. Ele é falho, corrompido, uma criação imperfeita. Para os gnósticos, existe um Deus supremo, transcendente e incompreensível. Mas esse Deus não criou o mundo físico. Quem criou foi outra entidade, um ser inferior, chamado de demiurgo. O demiurgo não é necessariamente maligno, mas é ignorante. Ele acredita ser o único Deus e cria o universo material como uma cópia distorcida de uma realidade superior. Isso transforma o mundo em uma prisão cósmica, uma estrutura imperfeita, um erro metafísico. No horror cósmico moderno, frequentemente encontramos entidades antigas, indiferentes ou criadores que não compreendem completamente suas próprias criações. A semelhança não é superficial, é estrutural. No gnosticismo, a humanidade carrega uma centelha divina aprisionada na matéria. O corpo é uma limitação. O mundo é uma camada de ilusão. A salvação não vem da fé, vem do conhecimento. A gnose. Perceba como isso ecoa no horror cósmico. A descoberta da verdade não traz libertação confortável, traz ruptura. Quando o personagem entende demais, ele nunca mais pode voltar. No gnosticismo, o conhecimento desperta. No horror cósmico, o conhecimento destrói. Mas ambos compartilham algo essencial. A realidade não é o que parece. Existe uma camada oculta, e ela não é reconfortante. A ideia de que o cosmos é governado por forças distantes, talvez incompetentes ou indiferentes, cria uma angústia existencial profunda. O mundo deixa de ser lar e passa a ser labirinto. O Deus Supremo Gnóstico não intervém. Ele está além, inacessível, transcendente. Essa ausência ecoa fortemente no horror cósmico, porque o maior medo não é um Deus cruel, é um Deus que não responde. O silêncio divino é um dos elementos mais perturbadores da literatura cósmica. Não há plano, não há redenção garantida, apenas vastidão. Tanto no gnosticismo quanto no horror cósmico, o ser humano ocupa uma posição frágil. Não somos o centro, somos fragmentos, centelhas presas ou acidentes cósmicos. Essa visão rompe com narrativas tradicionais de propósito universal. E talvez por isso essas ideias continuem fascinando, porque elas confrontam a necessidade humana de significado. O gnosticismo pode não ter sido criado como horror, mas sua estrutura é profundamente perturbadora. Um criador falho, um mundo imperfeito, uma verdade oculta e um Deus distante. Muito antes da ficção moderna, já existia uma tradição espiritual dizendo algo radical. A realidade não é confiável e talvez nunca tenha sido. Se essa ideia te inquietou, comenta aqui. Você acha que o horror cósmico moderno herdou algo do gnosticismo? E se você quer continuar explorando os limites entre religião, filosofia e o desconhecido, inscreva-se, porque aqui a verdade nunca é confortável.